Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4, versículo 8. Eu já mencionei aqui desta linda Bíblia que eu ganhei dos jovens da minha igreja, na minha despedida, depois de 44 anos de trabalho e 6 anos naquela mesma igreja do Morumbi. Essa juventude que eu amo muito, 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 me deu esta Bíblia com um detalhe. Cada jovem colocou aqui o verso que lhe fazia bem ou o verso que eles gostariam que me fizesse bem. E aqui quem escreve ou quem assinalou esse salmo, esse verso foi a Rafa Trojan. Um beijão para você, querida, para sua família. Parabéns aí para sua irmã por ter entrado na faculdade, E ela escreve aqui: para noites de insônia, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Muito obrigado, isso vai fazer bem para mim, espero que faça bem para você também. Dormir em paz, paz interna, paz externa, paz eterna, é o que Jesus pode dar para a gente. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Todos os dias estamos aqui com um capítulo novo. Esse é um processo da Igreja Adventista, já é a terceira vez, Estamos estudando a Bíblia um capítulo por dia, são 1189 capítulos. Olha, uns 3 anos e tal aí, um pouco mais. Que Deus possa abençoar você que nos acompanha. Tem gente que me escreve e diz assim: olha, eu estou desde o início. Eu comecei com Lucas, Mas antes de mim o pastor Fávero começou com Salmos e foi até Malaquias. Eu peguei Lucas, já fui até o final da Bíblia, já tivemos a Bíblia toda e aí estamos voltando, e hoje o capítulo 6 de Ezequiel. Então, que Deus abençoe você que nos está seguindo o programa. Estamos no YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT, vai lá, se inscreva, é muito importante, copie o link, passe para os seus amigos, vai ser uma experiência bem legal ao você ver que as pessoas amam a Palavra de Deus. Nós estamos pregando o Evangelho aqui em português e espanhol para todo mundo, graças aos anjos da esperança que confiam neste trabalho, nesse ministério, na missão da Rede Novo Tempo, através do rádio, da TV, das mídias sociais, dos cursos bíblicos também. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, quiser saber mais sobre isso, temos aqui um número de WhatsApp para você entrar em contato com a gente. Graças aos anjos da esperança, nós também estamos no Deezer, no Spotify, no NT Play, e podemos oferecer gratuitamente para você esta revista, é nova. Olha aqui, Eu Creio, revelando a Palavra de Deus. Aqui você encontra 28 temas da Bíblia, muito apropriados. É um guia de estudos da Bíblia, Muito apropriada essa revista Esperança, da Novo Tempo. Eu Creio. Eu creio no quê? Vai aparecer aqui a Bíblia, a volta de Jesus, sobre a oração, vai aparecer também sobre os sinais da volta de Jesus e tantos outros temas, salvação, o céu, Coisas lindas, maravilhosas que você vai aprender aqui com essa revista. Vai reforçar, Basta mandar uma mensagem para este outro WhatsApp aqui, você vai receber gratuitamente. Vai pelo correio, tá? É uma revista nova, especial, para a gente estudar a Bíblia com tópicos, 28 tópicos diferentes. Recomendo você que peça agora mesmo essa revista. Anote o telefone, passe para os amigos também. Olha lá, essa revista é muito boa. Peça primeiro, Estude e passe para as outras pessoas. Bom, nós temos a alegria de estudar esses capítulos todos com você. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta o capítulo 6 de Ezequiel. Muito importante esse capítulo, fechando essa ideia do 4, do 5 e do 6 de Ezequiel. Não saia daí, a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta. O intervalo
é para a TV, né? TV Novo Tempo. Você vai receber informações sobre outras programações. No YouTube nós não temos esse intervalo, tá? Você pode nos acompanhar aí também. Tem a vinheta, depois tem a vinheta de novo e a gente segue para a segunda parte do programa, onde estudamos sempre o capítulo do dia. Hoje então o capítulo 6. Aqui nós vimos no capítulo 4 e 5 algumas ilustrações e aqui a primeira mensagem falada acontece. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Então ele vai falar agora. Imagine um pregador inusitado, né? Que tem ilustrações assim que chamam a atenção tremendamente, fora do comum, né? Para poder apresentar as coisas de Deus. A gente tem que apresentar esse velho e bom evangelho, sempre novo, cada dia, lógico, mas com uma roupagem que possa ser entendida, né? A gente não deve inventar nada na palavra de Deus. A gente não pode inventar. Infelizmente, alguns pregadores estão usando uma metanarrativa, aí, uma nova visão, uma nova interpretação da Bíblia. Esse texto não quer dizer isso, quer dizer aquilo. Então, daqui a pouco, cada um inventa a sua própria Bíblia, né? Para dar a sua interpretação. A Bíblia é uma só. Nós devemos entender o contexto dela e devemos estudá-la texto com texto, comparando, para poder tirar o melhor proveito, né, das informações, da salvação e de tantas outras coisas importantes. Então aqui vem a palavra do Senhor, é o juízo sobre a terra. Como cairá o juízo sobre a terra? Você se lembra do Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então, quando nós passamos esse salmo aqui, a gente deu duas interpretações básicas, pelo menos, né? Uma é que olha para os montes e diz: puxa, lá em cima, quem vai me ajudar, né? Quem vai me ajudar? E a outra é no sentido de que olho para os montes, vejo a degradação do povo, a adoração, a idolatria. Quem vai me ajudar? É o Senhor que vai me ajudar, né? Então, aqui os montes têm um papel muito importante nesta questão aqui, nesse capítulo, e nesse contexto bíblico, porque nos montes aconteciam as adorações ou adoração a outros deuses. Nos montes aconteciam as relações sexuais ou as relações com os sacerdotes e as sacerdotisas cultuais, não é? Que faziam as suas adorações aos deuses, lá diversos deuses, através de uma relação sexual. Imagine só, né? Que coisa terrível para as famílias, né? Que depravação do povo. E por que aparece 70 vezes aqui neste livro a expressão: e vocês vão saber ou sabereis que eu sou o Senhor? Quer dizer, esse Senhor que criou o povo, que chamou Abraão, e antes disso ele teve outros, claro, mas a partir de Abraão ele disse assim: eu vou suscitar uma nação a partir de você. Meu povo, eu vou chamar de meu povo, vocês vão chamar de meu Deus. Eu vou ser pai, pastor, porta, água, eu vou ser uma porção de coisas para vocês. Eu vou ser coluna de fogo para iluminar a noite, eu vou ser uma nuvem para amortecer o sol durante o dia, tornar a caminhada melhor. Eu vou ser esse Deus que, quando há falta de comida, vem maná. Eu vou ser esse Deus que vai lutar as lutas por vocês. A batalha é minha. A batalha é minha. É esse Deus. Ora que Deus espetacular. Só que o povo se afastou tremendamente desse Deus. Tremendamente. Você que estuda em uma universidade, pública ou particular, você já percebeu, e é cristão, você já percebeu que existe uma visão bem negativa do cristianismo. Rotulam os religiosos, os cristãos, como pessoas ignorantes, sem ciência. Não é? Muito pelo contrário. A gente não vê a ciência como inimiga, mas como companheira, como parceira, porque ela aponta para um Criador.
As coisas não surgiram do nada, sem um poder especial. E até aqueles que já estão cedendo, mas não acreditam em Deus, dizem, não, existe um design por trás de tudo isso, um designer, né, por trás de tudo isso. As coisas foram planejadas, não aconteceram pelo acaso. Você já percebeu que há assim um quê, quando num meio acadêmico alguém se identifica como cristão, é isolado. No meio artístico, quando alguém toma uma posição como cristão, também é isolado. Meio artístico popular. É assim, hoje é assim. Mas nós servimos um Deus que criou todas as coisas. Hoje as pessoas estão buscando outros deuses, como no tempo de Israel. Mesma coisa. E há aqueles que são cristãos hoje e também têm outros deuses. Não fazem, às vezes, ali um altar em casa, mas tem altares, diversos altares, prazer, culto ao corpo, a busca de crescimento econômico, essas coisas assim. A família está aqui, mas meu negócio é outro. Vou manter a família, mas, bom, se a gente for por aí, a gente vai falar bastante, né? Mas qual era a ideia? Que vira as costas para esses montes que foram maravilhosos, hoje estão sendo ocupados por situações horríveis de adoração a deuses que não existem. Sexo sendo realizado por pessoas que não são casadas debaixo das árvores. Os totens, as crianças que são ali imoladas a esses deuses falsos. Você imagina tudo isso. Então, não era uma coisa simples. Você não pode dizer. Alguns dizem, Deus mandou matar, Deus destruiu, Deus... Gente, tem causa e efeito. Se um pai não toma uma medida severa com um filho, ele está sendo conivente. O filho que tem 16 anos, 15, chegou bêbado em casa. O pai diz, fazer o quê, né? Não, tem que tomar uma posição. Você quer que ele seja um viciado no álcool? Qualquer entorpecente, qualquer coisa. É uma porta que se abre. Não é? Quer ser viciado em sexo? Quer reconhecer que o material é mais importante que o espiritual? Não tome uma posição como pai. Seja conivente. Não, isso aí é assim mesmo, passa. Não passa, não. Tem que ter ordem. Se um filho não arruma a cama de jeito nenhum, como é que ele vai ser como adulto? Não pode ser conivente. Regras são importantes. Hoje o mundo tem medo de regras. Regras. As crianças têm que crescer, têm que construir a sua própria vida. Não, eles não sabem. Tem que ter. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. A Bíblia já diz isso. Quando for grande, ela vai usar aquilo que ela aprendeu. Então, Deus não é conivente. Ele diz assim, gente, vocês vão morrer nesses altares. Diz assim, no verso 3, assim, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor, é o que ele devia dizer, né? Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos vales, eis que eu mesmo trarei espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Esta era a terra prometida, maravilhosa, que agora se tornou um antro de adoração, um antro de perversidade. Ficarão desolados os vossos altares e quebrados. Os vossos altares de incenso arrojarei, os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Os cadáveres estarão ali, os ossos estarão ali. Em todos os vossos lugares, verso 6, todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos ficarão desolados. Aqui é uma coisa interessante, né? E os vossos ídolos quebrados, extintos, os vossos altares de incenso sejam eliminados e desfeitas as vossas obras. Eu pus uma pergunta aqui.
por quanto tempo dura a vida de um ídolo? A vida de um ídolo dura na proporção da vida do seu adorador. Se não houver mais adoradores, não há mais ídolos. Porque eles não sobrevivem, eles não existem. Eles só existem porque tem alguém que os adora. É isso. E Deus está dizendo assim, não vai ter adorador. Aquilo vai ficar abandonado. Porque aqueles ídolos não têm vida neles mesmos. Só eu tenho vida. E Deus vai dizendo assim, e saberão que eu sou o Senhor. Não tem outro Deus. Ninguém compete comigo, eu não preciso nem me preocupar. Por isso que a guerra que existe, né, é entre o mal e o bem, não é entre o bem e o mal. Porque o bem está lá. É o mal que está criando problema. O bem é maior que o mal. Muito maior. Aí diz assim, mas eu deixarei um resto, verso 8, olha só, é a graça de Deus. Primeiro o juízo, nos lugares altos. E agora, a partir do verso 8, a graça de Deus para o remanescente judeu. Deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. E olha o que diz o verso 9 aqui, diz assim, então se lembrarão de mim, os que dentre vós escaparem entre as nações. Se lembrarão de mim, que se desviou de mim por causa dos seus olhos, que se prostituíram após outros ídolos. Eles vão ser diferentes daqueles. Eu levei para o cativeiro, mas esses também passaram por isso. Eles são remanescentes, mas eles têm que estar com os olhos fitados em mim. Porque o povo se prostituiu. Aqui eu falei, acho que ontem, que é um momento a falar sobre essa questão de casamento, né? Essa relação de infidelidade é a relação de um casamento. Eles foram infiéis a um pacto. Qual é o pacto do casamento? Fidelidade, exclusividade, uma pessoa só. Essa é a realidade do casamento. Não tem lugar para 3, são 2. Só esse 3 é quando Deus entra, né? Mas 3 pessoas, não. 2 pessoas e Deus. 2 pessoas e Deus. Eles terão nojo de si mesmos, diz aqui, porque eles se prostituíram, esses remanescentes serão nojo de si mesmos, estarão arrependidos, saberão, aqui de novo, 70 vezes, saberão que eu sou o Senhor, e não disse de balde, eu não disse à toa o que lhes faria este mal. E agora ele vai falar das armas, né? Ele vai citar aqui, vai usar 2 exemplos. A pessoa que está pregando, daqui a pouco começa a bater palmas e pisar mais firme, assim como marchando. Esse barulho, e ele diz assim, por todas as terríveis abominações, bate palmas, né? Por todas as terríveis abominações da casa de Israel, cairão a espada, a fome e peste. Sempre essa espada, fome e peste. Aqui essas palmas, esses pés, assim, podem imitar um exército chegando, que eles chegavam batendo as suas espadas, plá, 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 batendo os seus pés, como dando aquela, ou batendo a espada no escudo, para fazer aquele barulho, para criar aquela agitação, para criar temor entre a nação que seria conquistada, ou haveria uma peleja contra, né? O verso 12 diz assim, o que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto será cercado e morrerá de fome. Então, ele continua falando sobre isso, né? Então sabereis que eu sou o Senhor, não há outro Senhor. A questão aqui era espiritual, profundamente espiritual. E termina falando, né, esses ídolos, onde estavam os altares, os carvalhos, as árvores frondosas, lugares onde ofereciam, verso 13, no finalzinho, suave perfume a todos os seus ídolos. A adoração aos ídolos, maior do que qualquer coisa. Estenderei a mão sobre eles, farei a terra tornar-se desolada, desde o deserto até Ribla, desde o extremo sul até o extremo norte. Aqui em Ribla, Zedequias ficou cego e termina o capítulo dizendo assim, saberão que eu sou o Senhor. Nós também precisamos saber que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós vamos saber e crer que Ele é o Senhor da nossa vida.
tudo que Deus nos orientou, tudo que Ele falou através dos seus profetas, da palavra, do seu Espírito Santo ao nosso coração, é verdade. Segui-lo é a garantia de andar com Ele. Como é que eu quero andar com Ele se eu pego um outro caminho? Segui-lo é a garantia de estar indo para o céu, para a Nova Jerusalém, para a nova vida que Ele quer nos dar. Que você faça a melhor opção hoje. A melhor opção hoje. E não se afaste de Deus para adorar outros deuses com D minúsculo, sem vida. Porque a vida de um Deus dura o tempo que Ele tiver um adorador. Só isso. Pense nisso. Vamos orar. Pai querido, que a Tua bênção esteja sobre nós, nossas decisões, que possamos adorar-Te como o único Deus verdadeiro e buscar na Tua palavra a orientação para cada passo da nossa vida em todas as áreas. Dá-nos esta bênção, é o que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o programa segue, eu fico por aqui amanhã, o capítulo 7 de Ezequiel. Eu espero você, até lá. Tente imaginar a seguinte história fictícia. Um filho de um grande marceneiro começa a amar mais uma cadeira de madeira feita por seu pai do que seu próprio pai que fez a cadeira. O que você pensaria desta situação? Trágica, não é? Como alguém ama mais uma criação do que o Criador? O Criador sempre será maior e mais importante que a criação. Pois bem, este é o problema de um pecado muito condenado na Bíblia, que é a idolatria. Quando estudamos o Antigo Testamento, percebemos que os povos vizinhos de Israel adoravam diversos ídolos, os quais eram imagens de deuses. Estes povos acreditavam que os deuses moravam dentro das imagens e que podiam ser manipulados com rituais e sacrifícios. Infelizmente, a Bíblia revela que, com o passar do tempo, muitos israelitas adotaram os ídolos e os rituais idólatras desses povos. Tal comportamento reduzia o Deus Criador de tudo a um pedaço de matéria feita por mãos humanas. Pois é, este era o problema da idolatria e ainda o é até hoje. Em nossos dias, existem muitos rituais de idolatria dentro do cristianismo. Sim, atualmente é possível encontrar muitos indivíduos que se curvam para estátuas, oram para imagens e adoram criações feitas por mãos humanas. Apesar de todo o respeito que eu tenho por essas pessoas, eu preciso dizer que, à luz da Bíblia, tal atitude é idolátrica. E sabe, o maior mal que a idolatria causa é desviar a atenção do adorador que deveria buscar ao Deus Criador, porém se curva diante de criações humanas. No capítulo 6 do livro de Ezequiel, encontramos toda uma seção de repreensão contra a idolatria. A cena é triste, pois mostra um povo que morreu aos pés de ídolos falsos que prometia proteção, mas que na hora da angústia se mostraram ineficazes. No verso 13 lemos: Então sabereis que eu sou o Senhor, quando seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor de seus altares, em todo outeiro alto, em todos os cimos dos montes, e debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo carvalho espesso, lugares onde oferecia um suave perfume a todos os seus ídolos. O verso mostra o triste fim de um povo que descobriu tarde demais que o Deus que adoravam não tinha nenhum poder. Eles estavam se segurando em seguranças falsas, as quais nada podia fazer para socorrê-los. E sabe, infelizmente hoje ainda existem muitos que repetem o mesmo erro. Alguns se agarram ao Deus do dinheiro, da fama, do poder. Outros se curvam diante de estátuas de gesso enfeitadas de ouro ou de homens elevados ao status de deuses. Porém, todas essas divindades são falsas e nada podem fazer para nos salvar realmente. Por isso pense, quem realmente é meu Deus? Em quem ou em que eu estou depositando o meu futuro? Não espere o último momento chegar para descobrir que você estava construindo a casa de sua vida sobre a areia movediça.